Meu irmão nunca mais levou ninguém lá em casa e eu comecei a colocar na minha cabeça que eu precisava fazer com que ele me olhasse como irmã, como namorada, né, no caso. E não como a irmã caçula como ele me via. Eu comecei a usar umas roupas mais provocativas, eu comecei a fazer umas maquiagens mais pesadas, jurando que ele ia querer ficar comigo. Só que ele sempre falava, ó, você não devia estar usando essa roupa, você não devia estar usando uma maquiagem tão pesada assim. Ele era cuidadoso comigo, sabe? Ele tinha aquela coisa de irmão mais velho. E eu, com a minha cabeça, eu interpretava de outra forma, que ele tava com ciúme, que ele também me queria. Só que na minha cabeça ele nunca fazia nada porque ele pensava, poxa, né, minha irmã e tal. E aí eu comecei, né, com os meus 15 anos, a ir pro quarto dele de noite. Falava que eu tava com medo pra poder dormir com ele ficava, porque ele ficava meio assim, você não tá muito velha pra ter medo, mas eu tô com medo, tipo, sonho ruim. Fazia todo um charme, ele falava, beleza, dorme aqui. E aí no meio da noite eu tirava a roupa, ficava sem roupa. Quando eu acordava, eu tava toda cobertinha, porque provavelmente ele acordava e via que eu tava sem roupa e me cobria, sabe? E eu comecei a fazer isso toda noite. E ele começou a perceber, ele falou pra mim que eu não podia mais ir pro quarto dele, porque eu já estava uma mocinha, né, que eu acabava tirando a minha roupa quando eu tava dormindo, porque ele achou que isso era uma mania minha, que eu tirava quando eu tava dormindo, mas não, eu literalmente tirava por conta disso, né, pra chamar a atenção dele. E aí ele começou a falar que eu não podia, né, porque eu acabava tirando a roupa, que isso não era bom, e me proibiu de ir pro quarto dele. Só que eu peguei uma chave do quarto dele e mandei fazer uma chave pra mim. Então, de madrugada, eu abria a porta e ia pro quarto dele. Todas as vezes ele me fazia voltar. Eu já cheguei no quarto dele só de lingerie. Eu já cheguei no quarto dele sem roupa. Eu já cheguei no quarto dele chorando, falando que queria um abraço, que tava carente. E ele sempre me cortando, sempre me botando pro meu quarto, porque eu acho que ele começou a perceber a minha intenção. E ele sempre perguntava, como que você entra aqui? Eu tranco a porta. E eu falava que não, que tava aberto, que ele que tava confundindo. Mas na verdade eu tinha a chave. E ele acabava engolindo. Até que um belo dia eu resolvi tomar uma atitude em relação àquela timidez do meu irmão. Eu fui numa farmácia, né? Dei umas pesquisadas com umas amigas minhas. Não falei o pra quê, mas eu queria um remédio pra poder dormir. Pra ele dormir, né? E eu poder entrar no quarto dele. Comprei um remedinho, cortei ele no meio pra dar só um pouquinho, só pra ele realmente dormir. Quando a gente tava jantando, eu botei no copo dele sem ele perceber. Ele tomou, a gente jantou e tal, ele tava meio esquisito comigo, que ele começou a perceber a minha situação. Então ele meio que tava se afastando de mim, sabe? E os meus pais aéreos nem estavam percebendo o que tava acontecendo. Tranquilo, ele foi dormir. E aí, quando deu mais ou menos 1h da manhã, eu me levantei, porque eu sabia que ele já estaria dormindo, e fui pro quarto dele. E eu cheguei ao extremo